expositora, quem vos fala, né? A gente tira uma roupa para outra, né? E vai em frente para a gente poder estar. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? E hoje já comecei falando que é um dia especial, né? Lembrando do nosso querido Kardec, né? O nascimento de Kardec, que comemoramos hoje também. Mas vamos falar de alguma coisa muito importante. Talvez a mais importante que tenha nos acontecido como humanidade, que foi, vamos falar um pouquinho, começar um pouquinho e conversar um pouquinho do nosso querido amado Mestre Jesus. Então a gente começa dizendo, ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha o olhar quente e profundo e solene, tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudo nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, tirou o nosso trauma e nos deu a sua paz. Este é Jesus. E a figura de Jesus, sem sombra de dúvida, é ainda aquela que vem sendo decifrada através dos tempos. Profeta, mestre, Messias, Cristo. Jesus tem sido falado e cantado em diversos idiomas e diversas formas. Ele foi tão grande que não coube na história. Todos os livros de história universal, quem já estudou história, procura e lê, vai perceber que não temos nada sobre Jesus. Temos sobre grandes filósofos, temos sobre grandes pensadores, temos sobre grandes homens da história, temos muito sobre tiranos, sobre heróis, mas nada de Jesus. Às vezes, uma ou duas linhazinhas dizendo que lá houve alguém que eles disseram que era Messias no povo hebreu e só. Mas por incrível que pareça, ele foi o único que marcou na linha do tempo antes dele e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo. De tão grandioso que ele foi. E ele é o único que tem a capacidade de escanear a nossa alma e procurar descobrir em nós, através da sua luz, do seu evangelho, dos seus ensinos, todas as nossas dúvidas, anseios. Quando temos a presença dele em nossa vida, em nossa alma, tudo se transforma. E não é sendo piegas e falando de um Jesus, como eu costumo dizer, um santo milagreiro, como muitos o venderam, um fazedor de milagres, mas aquele
que nos deixou o seu evangelho imperecível de amor. Ele veio numa data, numa época, em que a humanidade se desfazia em conflitos, onde se perdiam, onde muitos já tinham tido a oportunidade de plantar o reino dos céus. Mas ninguém fazia. E ninguém o fez. E ele teve que vir pessoalmente, o Cordeiro Divino, o Messias esperado e anunciado. E nós vamos ter muitas aulas sobre ele. Graças a Deus. Muito vai se falar de Jesus e sobre Jesus. Aonde nós vamos desmistificar a figura de Jesus, trazendo para vocês aquilo que ele tirou, que ele desvendou, tirou o véu. Vocês lembram das revelações? Ele tirou o véu com a terceira revelação do Espiritismo, aonde ele veio mostrar a verdade e as verdades daquilo que ele pregou em 18 séculos antes, né, para poder despertar a humanidade para uma nova realidade, porque na época em que ele veio, a humanidade ainda muito animalizada, não conseguiu muito entender o seu recado, e no transcorrer do decorrer do tempo, os seus ensinamentos foram sendo deturpados. E muitos não conseguiram conhecer quem era realmente Jesus. E nós vamos trazer isso, né? Nós vamos trazer essa parte de Jesus, a verdade sobre esse Cristo planetário, o governador do nosso planeta, que teve em suas mãos a terra incandescente, tirada recente da bola de fogo, num pedaço de sol, e colocado em suas mãos, para que ele construísse tudo o que nós temos aqui dentro, chamando para isso os seus arquitetos divinos, aonde através do estudo minucioso foram formando a maravilha da natureza que conhecemos. Vocês já pensaram num pássaro? Pensem num pássaro, que às vezes a gente assiste nos programas aí de televisão. A perfeição, as cores, os detalhes, tudo geneticamente estudado e feito pelos arquitetos da espiritualidade sob o comando do divino emissário. E ele nos deixou tesouros imperecíveis, que nós fomos esquecendo nesse caminhar da humanidade, e que com a terceira revelação, com o Espiritismo, através de Kardec, com os mensageiros e os médiuns e os espíritos que fizeram parte da codificação, vieram nos trazer. E hoje, nós vamos falar de uma das colocações primordiais. Jesus esteve entre nós
E aos 30 anos começa a sua tarefa doutrinária propriamente dita. Foram 3 anos, apenas 3 anos, e ele revolucionou e mudou a humanidade. Por isso é que ele foi antes dele e depois dele. Em apenas 3 anos, ele nos deixa tudo o que nós precisamos para entender a vida e levar a vida e modificarmos a vida e o planeta e evoluirmos. Ele nos deixou nesses 3 anos, né? De pregação, de exemplos, de ensinos, que nós vamos estar tendo aulas sobre isso mais minuciosamente. Hoje é apenas uma apresentação. Nós vamos falar sobre outras coisas, então nós vamos estar falando, né? Estamos falando sobre Jesus, algumas pinceladas, e depois vamos falar de outras coisas, por isso não podemos nos demorar muito, e tudo isso nós vamos ter detalhadamente durante o transcorrer da escola de aprendizes, né? Então nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer algumas viagens hoje. Nós vamos viajar através do tempo. Vamos nos imaginar, primeiramente, há 2.800, porque 2000, nós estamos em 2016, 17 já? Não me lembrem que eu estou ficando velha, meu pai do céu, 2017. Mas aí nós vamos voltar no tempo há pouco menos de 2000 anos, porque já temos o nosso Messias nascido com 30 anos, pegando nas mãos a tarefa divina que ele veio fazer e pregar, na mudança de procedimento da humanidade, trazer o código divino de Deus, as leis universais. Jesus não inventou nada. Ele veio apenas nos trazer aquilo que ele já sabia, já conhecia, já tinha vivenciado, já tinha ultrapassado, e vinha mostrar à humanidade todas as verdades das leis universais. Jesus não teve religião. A religião existia antes e com os povos, foi existir depois usando a figura dele, mas Jesus mesmo não teve religião. Jesus pregou as verdades universais e as leis morais, que, no caso, teriam que reger a humanidade. E ele veio falar exatamente isso para nós todos. Porque na época, vocês lembram que nós tínhamos tido uma primeira revelação, que era de... Vamos lá? De quem foi? A primeira revelação? Moisés. Saiu Moisés. De Moisés. E Moisés mostrou um Deus de justiça, um Deus que punia, um Deus...
E os 10 mandamentos é amor puro, porque são as leis. Por isso que Jesus disse, não vim revogar a lei. Porque o medo era que ele transgredisse a lei mosaica dos 10 mandamentos. E ele disse, nesse sermão do qual nós vamos falar agora, não vim revogar a lei, vim dar cumprimento a ela, porque ninguém mais respeitava a lei dentro daquilo que teria que ser. Só que ele modificou algumas coisas, não modificou, mas completou. Então nós vamos viajar e vamos lá para a Palestina. Vamos entrando na cidade de Cafarnaum, onde nós tínhamos a docilidade do lago de Genezaré, beijando a areia branca e límpida da praia tranquila, que presenciou a presença do amado Mestre Jesus, de seus apóstolos, da pesca, do trabalho. A tarde caía mansa, e essa mansuetude do lago de Genezaré dava à paisagem o tônus ideal para a pregação do Mestre Divino. Ele se achega, silencioso e manso, o perfume daqueles dias, de toda a relva e de todas as flores que ali haviam, espalhava no ar o convite para que aquele povo sofrido e oprimido, doente, pudesse se modificar. Ele sobe o monte de Corumati e olhando para aquele povo, ele há de pregar naquele entardecer o sermão da montanha. O sermão do monte que haveria de passar os séculos e que fez com que Gandhi dissesse, ainda que todos os livros da humanidade, todos os códigos civis, jurídicos se queimassem e ficasse apenas o sermão da montanha, nada se teria perdido. Tamanha a perfeição que aquilo significou para a humanidade e que haveria de modificar a história pela eternidade. Não há nada que suplante, a menos os próprios ensinamentos do próprio Mestre, que veio pessoalmente para poder tirar a humanidade exatamente dessa dormência que nós nos colocamos e nos negamos a crescer. E Jesus, olhando o povo, ele inicia: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, me perdoem, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Estas são as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, nós haveremos de estudá-las, porque cada uma tem um significado especial. E vocês se imaginem num local onde não tinham direito a nada, onde eram escorchados pelos ricos, aonde trabalhavam sem ganho algum, aonde não tinham valor de nada. A mulher, então, né, a mulher era trocada por camelos e burros, calcula que maravilha, né? E a gente se queixa de hoje, a gente continua, né? Mas está um pouquinho melhor. Vocês calculem aquele povo leproso, doente, coxos, mancos, espalhados por aquele monte, a ouvir: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E era o que mais aquele povo fazia. E Jesus não para. Por aí ele continua: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? E diz mais: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, a alumiar a todos que se encontram na casa. Sendo assim, brilhe a vossa luz. Tudo o que Jesus pregava, ele concitava a que agíssemos. Jesus foi um pacificador, mas um pacificador que sempre nos convidou a confeccionarmos a paz. Ele sempre, nas suas colocações, tinha o mas faça. Ele era manso, mas ele exigia ação, né? E ele diz: não penseis que foi nesse sermão da montanha. E ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, para que se fizesse cumprimento da lei mosaica, e não daquilo que tinha sido deturpado pelo clero judaico da época, né?
E o medo, e o grande medo do Sinédrio, que vocês vão estudar sobre isso e vão saber o que é isso, era que ele tirasse as mordomias. Porque estava tudo muito bom do jeito que estava para aqueles que podiam, né? Mas Jesus, ele pregava para o povo. E ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Gente, isso tudo é para a gente analisar. Ou seja, enquanto nós não nos modificarmos, que aí depois vem a segunda parte da aula, né? Nós vamos falar que vai ver da pouco. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, nós temos que ser diferentes daqueles que não são corretos perante a lei do Pai. Porque não adianta enganar, eu digo, não adianta entrar dentro do armário, comer chocolate escondido, porque Deus está lá. Né? Então não adianta a gente disfarçar, nós precisamos ser e buscar ser cada vez mais. E aí ele continua. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Aí vem a grande lição do mestre. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. A quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Olha como é que ele coloca a ofensa a um irmão, a um próximo, como ele falava. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nós vamos estudar também sobre isso. Tem muita coisa para estudar, né? E aí ele diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entra de acordo, sem demora, com o teu adversário. A gente vive fugindo deles, né? Enquanto estás com ele a caminho. Esse ensinamento é fora de série. Para que ele não te entregue ao juiz, este não te entregue ao oficial de justiça, e este te coloque em cárcere. E eu vos digo que dele não sairás até que pagues o teu último ceitil. São as nossas dívidas morais. O cárcere da nossa consciência. Cárcere da nossa consciência. E enquanto nós não refizermos isso, nós não sairemos livre da nossa prisão que nos encarcera. O Deus de liberdade que o Espiritismo veio ensinar
né? A liberdade de ação, segundo o nosso livre-arbítrio, com toda a responsabilidade que ela origina, né? Ouviste que foi dito, esse é outro, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Essa parte desse ensinamento, tem gente que quer me bater, mas eu já falei, bate em Jesus, não é em mim, não. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É o pensamento que vale. Tudo o que nós fazemos é o pensamento que vem antes. Então é o pensamento que comanda as nossas ações. Aí ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Desta forma, ele coloca um novo parâmetro que, infelizmente, a nossa sociedade não entende até hoje. E depois nós vamos entrar em outros, né, avançar nessa ideia. Mas é fácil divorciar, é fácil separar. Mas as consequências da separação, ninguém mede. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser aquela que ele pisa, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Ou seja, a nossa postura, não ficar em cima do mundo, mas tomar posição perante aquilo que nós queremos da vida. Né? E ele diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, entrega-lhe também a capa. E aquele que pedir que andes com ele 1000 passos, ande 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Essa é fora de série, né? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não foi assim? Não era assim? Olho por olho, dente por dente, né? O amar somente, né? Odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o
seu sol sobre maus e bons e ver chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É quando Ele nos conclama a vencermos os nossos defeitos e sermos perfeitos perante as nossas ações. Porque é muito fácil a gente amar quem nos ama. Agora, amar a quem nos persegue. E daí nós vamos estudar sobre tudo isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, derdes esmola, não prometeis. Não faças como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. E aí ele diz, quando derdes esmola, que seja em segredo, que não veja a tua mão direita, a tua mão esquerda, o que a tua direita dá. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto e em silêncio o Pai te ouvirá, porque Ele sabe do que precisas. E aí, Ele nos deixa a maior de todas as joias. Portanto, vós orareis assim e nos ensina. Pai nosso que estais nos céus. É a maior preciosidade, porque Ele nos colocou juntinho de Deus. Nos apresentou o Pai amoroso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Isto Ele nos deixa. Pede para que no jejum, porque naquela época se jejuava muito, em nome de um monte de coisa, né? Então ele diz, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ou seja, fica com a cara catinha. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, teus sofrimentos pertencem a ti. E se o jejum existe para purificação, que seja feito e honrado, conforme precisa ser, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E aí ele diz, não acumule para vós
outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escafam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Gente, esse ensinamento nós vamos ter tanto para estudar sobre ele. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E aí ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Ou seja, a postura de como nós vemos e encaramos as coisas, as pessoas e o mundo. Se nós tudo que olharmos, colocarmos maldade, julgarmos, todo o nosso corpo entra em colapso, né? Então ele diz, portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou alegramos a um e entristecemos o outro. É quando ele diz, não se pode servir a Deus e a Mamon e outro ao mesmo tempo. Nós precisamos nos decidir do que queremos ser. Aí ele coloca, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí vem um dos ensinamentos que eu mais amo, que é observar as aves dos céus. Elas não plantam e nem ceifam. E, no entanto, o Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à estatura? Porque nós vivemos ansiosos e parece que está na nossa mão mudar as coisas, os acontecimentos, e nós ficamos ansiosos, perplexos, e não confiamos no Pai, que tudo provê. E que muitas vezes aquela situação que nós estamos passando é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado, né? E para a nossa evolução. Então ele diz, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Tem mais coisas, né, sobre olhar os lírios do campo, eles não tecem, no entanto, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu desta maneira, né? E esses ensinamentos a gente vai estudar com detalhe, tá? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não julgueis para não seres julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu companheiro, e não vês a trave do teu olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não se pisem com os pés
e voltando vos dilacerem. E aí ele diz, pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos. A árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aqui ele exulta que para nós combatermos a falsidade em nós. Não adianta nós nos vestirmos de bonzinhos se a gente não cumpre a vontade do Pai. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus terminou o seu sermão da montanha, o povo estava estupefato. Havia uma calma em cada olhar, enquanto os fariseus, os opositores do Cristo, se perdiam em alucinações, dizendo: que louco és, porque eles não conseguiam entender a grandiosidade desse sermão que modificou a humanidade. Cada ensinamento deste sermão, depois a gente precisa estudar com profundidade. Mas, se vocês puderem, leiam, está em Mateus, o Sermão da Montanha. Vale a pena. Vale a pena a gente tentar entender isso tudo e buscar essas verdades. Quando ele passa esse Sermão da Montanha, ele modifica, né, algumas características. Por exemplo, ele amplia o quinto mandamento do não matarás, né? O quinto mandamento é não matarás. Ele amplia dizendo, não é só não matar. Você não pode errar com o teu irmão. Você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a entender a limitação daquele irmão que te acompanha a caminhada. Aí Jesus, ele tinha algumas formas de fazer sua pregação. Uma eram os ensinos, como o Sermão da Montanha, ele pode ser tido como ensino. Aquilo que ele pregava, ensinando, passando as verdades universais. Uma outra forma de Jesus pregar eram as parábolas. As famosas parábolas, né? 8 ele deixou de usos e costumes, 10 da vida em família, né? Que no caso seriam as familiares e os assuntos domésticos, e 10 da vida rural. O que são as parábolas? Vocês sabem o que são as parábolas? Antigamente, todo profeta tal pregava com as parábolas. Parábolas são historinhas. E Jesus o fazia com maestria, né? São historinhas que se pega
das verdades cotidianas e se transformam em histórias que acrescentam ensinamento. Então, nós vamos estudar as parábolas também, uma a uma. O que cada uma queria dizer, então, da dracma perdida, das ovelhas, uma parábola que eu adoro, dos talentos, né? Então, nós temos várias parábolas que vocês já ouviram falar, outras vocês já leram, e só que passa simplesmente como alguma coisa que está escrito, mas nós precisamos entender o que ele quis dizer quando ele falou e contou aquela história, e transformar em conhecimento para nós, tá? Com tudo isso que a gente falou, vocês gostaram do Sermão da Montanha? É lindo. É um poema, né? É um poema. É um ensinamento que não tem fim. Com tudo isso, nós vamos perceber que Jesus veio nos colocar a responsabilidade individual. Ou seja, semeadura livre, colheita obrigatória. É a lei de causa e efeito, que também nós vamos estar estudando, né? Assim, Jesus disse sobre isso. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, é aquela postura que nós temos que tomar perante a vida. O Espiritismo nos traz ensinamentos preciosos de libertação e responsabilidade, que nós colocamos naquela aula das revelações. É a liberdade consciente, consentida e a nossa responsabilidade de mudança perante essas posturas que nós temos na vida. Tá certo? Então, nós vamos aprender a lidar com tudo isso que nós andamos meio ligados no automático. A gente liga no automático, vai levando a vida, e na hora que a gente fala assim, eu tô brava, mas eu falo mesmo. Mas depois que eu falo, eu fico bem. Quer dizer, depois que já destruiu o outro, aí você fica bem, né? Nós precisamos pensar sobre o que falamos e da forma que agimos, para que nós possamos tirar proveito, porque nós viemos aqui, que isto aqui é uma escola, planeta Terra. Eu não sou assim, não é isso. Eu sou assim, não vou mudar. Eu sou assim, não vou mudar, né? Então, com esses ensinamentos todos, algumas coisas nós vamos deixar de fazer, outras nós vamos passar a fazer, vamos começar a nos questionar sobre as coisas que sabemos e aprendemos. E é aquele tal negócio, quem nós temos aqui, se cometermos transgressões às leis divinas, quando estivermos experimentando, nós vamos ter que resgatá-las. Essas transgressões podem ser voluntárias e involuntárias. Voluntárias é quando a gente faz de proposito. Né? Então a gente vai lá e pisa no calo, que é pra doer. Dei uma vingadinha. Né? Fiquei feliz. Vinguei só um pouquinho. Só um pouquinho. E no caso, as involuntárias são aquelas que acontecem no de repente, né? Bateu, levou. Então, depois a gente vai perguntar, depois a gente vai ver por que fez. Então, eu costumo dizer, às vezes, que todo mundo fala que é difícil agir como Jesus. E eu vou um pouquinho mais além, eu digo que agir como Jesus até que é fácil. Porque eu falo, bom, eu vou ser a educada. Eu vou me programar. E vou e faço tudo direitinho, até leio, né, as bem-aventuranças antes de ir. E vou toda paramentada.
reagir como Jesus. E todo mundo fala, nossa, ela é uma doçura de pessoa, que maravilha, né? Quando eu crescer, quero ser como ela, tal. Aí, de repente, alguém fecha a porta e eu estava com a mão no batente. Onde está a que agia como Jesus? Será que nós sabemos reagir como ele? Então eu digo que agir como Jesus até é fácil, reagir como ele. Quando nós chegarmos ao ponto de reagirmos como Jesus reagia, ou seja, pegando todos os percalços como ensinamento, como exemplo, exemplificação, a máxima exemplificação dele fica pregado naquela cruz, com toda a potencialidade que ele tinha, com tudo que ele conhecia. Bastava um pensamento e aqueles cravos iam voar longe e, de preferência, se fôssemos nós, atingir bem o alto que nós queríamos. Quem me colocou aqui? Por isso, ele foi ameaçado e o guarda falava, desce da cruz e te salva. Você não desce da cruz e te salva. Você não sabe fazer tudo, você não faz milagres, então desce. Ele ficou, porque ele significaria para a humanidade o que aquele ato significa. Ou seja, quando você estiver pregado na tua cruz, porque ele sabia que todos nós temos as nossas cruzes. Quando nós estivermos pregados a ela, não devemos desbaratá-la, simplesmente descer dela, como se nada tivéssemos a ver com aquilo que está nos acontecendo. Como é que é? Colheita? Obrigatório. Então, semeadura livre, colheita obrigatória, que nos leva a ficarmos cravados nas nossas cruzes. Então, tudo ele nos deixou de exemplo. Gente, eu digo que tudo está no Evangelho de Jesus. Desde quando a gente levanta até quando a gente vai deitar, está tudo lá. Nós temos tido livros de vários benfeitores e mensageiros que vieram completar a codificação, que vieram acrescentar, né, como informação sobre aquilo, mas tudo, se nós formos pegar tudo que nos deixou e nos deixam, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno e tantos outros, nós vamos perceber que está tudo no Evangelho de Jesus. A toda hora a gente fala, por isso Jesus falou o quê? Por isso é que Jesus disse que, né? Porque está tudo lá, todos os ensinamentos. E aí nós vamos falar, vamos começar a escola de aprendizes, né? Que estão todos convidados, né, Cris? Todos matriculados. Todos matriculados já. A matrícula já está feita. Aliás, a gente já matriculou antes, é que a gente não sabe. A gente não sabe, né? Nós vamos, na escola de aprendizes, nós temos diversas ferramentas para nos auxiliar a entendermos tudo isso, convivermos com tudo isso e nos beneficiarmos com tudo isso, que chama reforma íntima. Nós vamos começar o processo de nos reformar intimamente. Ou seja, destruir aquele homem arcaico, velho, para o surgimento, o nascimento, o renascimento do homem novo, daquele que tem novas propostas de vida, que vai encontrar nas suas ações novas formas de pensar, novas formas de ser. E uma coisa eu digo, vocês nunca mais vão ser os mesmos. Não tem jeito.
por pouco que a gente mude, a gente nunca mais vai ser o mesmo, né? E a vivência da doutrina espírita, né? O espiritismo, que a gente já falou em outra aula, que ela tem o tríplice aspecto, né? Ciência, filosofia e religião, que nós vamos estar desenvolvendo nessa escola de aprendizes, desenvolvendo esses 3 aspectos, né? E que nós jamais podemos pensar no espiritismo, como eu falei naquela aula, em filosofia, ciência e religião, isoladamente. Porque senão nós estaríamos com uma doutrina sectarista. Quem pensa como cientista, quem pensa como filósofo. Nós não podemos ficar perdidos em elucubrações filosóficas, ser ou não ser, eis a questão. São questões da humanidade mesmo, são introspecções, mas tem que ser como Jesus. Mas acendei a vossa luz. Então, quando ele disse ao paralítico, que ele cura o paralítico, que descem ele pelo telhado, e ele naquela maca, né, pele e osso, não dava um passo, Jesus vai, levanta-te e anda. E ele levanta e anda. E vai saindo, Jesus disse, tome a tua maca e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, em tudo, quer dizer, toma a tua maca, sai essa acomodação que você está, né? Que é o egocentrismo. Para cada ensinamento de Jesus, nós temos um defeito correspondente. A luz do mundo. Então, se a gente quiser continuar, que nem o pessoal do Sinédrio, né? nem os nossos políticos, a gente também tem possibilidades, só que eu acredito que depois de saber de tudo isso, é bem complicado a gente se acomodar. Exatamente. Por isso é que vem aquela, a história de quanto mais é dado, mais será cobrado. Gente, agora já sabem de tudo. Essa vai ser boa, né? Isso de comprar CD pirata. Isso aí, exatamente. Vocês percebem que a gente vive falando da corrupção da nossa política e nós também somos corruptores e corrompidos. Sim, senhor. Né? Senão Porque, Se deixa corromper. exatamente. Então, precisa partir de nós. E na próxima eu quero vir naquilo que tem furacão. Melhor que do político. Do que aqui tem político. Tá. Caridade prática, caridade para o próximo, para si mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar a Deus sem praticar a qualidade da qual Ele fez uma lei para todas as criaturas. Né? Então, a prática da caridade para exemplificar aquilo que nós pregamos. Não adianta vir fazer pregação. Nós precisamos exemplificar a leitura de hoje, né? E Miguel Vives, para encerrar, ele diz: o espírita é o consciente construtor de uma nova forma de vida humana na Terra e de vida espiritual no espaço. Sua responsabilidade é proporcional ao seu conhecimento da realidade que a nova revelação lhe deu. Seu dever de enfrentar as dificuldades atuais e transformá-la em novas oportunidades de progresso
não pode ser esquecido em momento algum sequer. Espíritas, cumpramos o nosso dever. Ou seja, de trabalhar, de exemplificar e de colocar os ensinamentos de Jesus em prática no nosso dia a dia. Né? Para isso, nós vamos estudar. Para isso, nós vamos estudar cada ensinamento que hoje passei para vocês, li para vocês, apenas o Sermão da Montanha, apenas o Sermão da Montanha, mas para cada tópico que aqui foi lido, para que vocês pudessem distinguir um ensinamento do outro, e quando falarem em Sermão da Montanha, vocês saberem do que nós estamos falando, né? Do que está se falando, que é importante também que se encaixe as coisas no tempo e no espaço que Jesus, no caso, promoveu e nos deu como exemplo de vida e de mudança. E a reforma íntima está aí para ser vivida, exemplificada. E mais uma coisinha eu queria fazer, porque nós íamos fazer uma outra viagem também. Mas nós vamos fazer numa outra aula. Né? A viagem que, por conta desse mestre peregrino, a humanidade pode ter Deus, o nosso Pai, sentado ao nosso lado, brincando na areia, né? Ele trouxe Deus para a terra, porque nós ainda não temos condição de subirmos até o Pai, mas Ele queria esse contato tão amoroso que Ele já tinha tido, por tudo que Ele viveu e vivenciou, pelas experiências que o colocaram no grau de evolução que aquele nobre espírito alcançou e que teve a humildade de ter aí 4.000 anos para poder vir habitar entre nós novamente. Tamanha é a diferença vibracional entre o espírito dele e a nossa carne pesada. É a mesma coisa que a gente colocou no escafandro para poder mergulhar numa fossa. E fossa mesmo. Tamanha era a amplitude desse espírito que veio até nós, para poder acelerar o progresso de uma humanidade teimosa que insistia em ficar parada. E ele veio até a gente. 4.000 anos para ele conseguir entrar num corpo. Começou quando a primeira descida dele começou exatamente quando Moisés recebe as leis sagradas no Sinai. Aí começa a descida, né, de Jesus para poder estar entre nós. Né? Então, e temos muita literatura, gente, para ler. Eu até aconselharia vocês, assim, a vocês estarem lendo o anexo do próprio Entendendo o Espiritismo. Eu não sei se vocês viram aqui por último, tem a biografia de Edgar Armand, de Eurípides Barçanufo, do nosso queridíssimo Chico Xavier, temos de Krüger. Então, assim, são alguns elementos, né, de Camille Flammarion. Camille Flammarion, que esteve junto de Kardec na codificação, que ele recebeu do próprio Galileu as instruções para escrever a Gênese de Kardec, né, naquela uranografia universal, né, que tem o capítulo da uranografia na Gênese, né, foi psicografado por Camille Flammarion direto, né, do nosso Galileu.
Então, assim, vale a pena a gente saber sobre eles. E temos biografias que no decorrer da escola a gente vai estar passando para vocês poderem estar lendo. A Caminho da Luz, Boa Nova, são vários os livros que a gente pode estar lendo a respeito. Alguma pergunta? Alguma colocação? Quando chegar em casa vai aparecer um pouco. Acabou. Acabou. Eu espero que nem começou. Acabou de começar, Espero que gente. vocês tenham gostado, que tenha passado, porque a aula de hoje é, acima de tudo, uma aula para despertamento. É uma aula realmente poética, como Jesus foi, o poeta de todos os poetas, o maior psicólogo da humanidade, o rei dos reis, né? O maior médico da humanidade, e assim vai, o maior tudo que a gente pode ter tido. E o nosso maior irmão, coisa mais gostosa do mundo, é a gente sentir Jesus, o nosso irmão querido, que senta com a gente na beirada da cama, abraça e fala: filho, não chora que tudo vai passar, né? E nos consola. E o seu evangelho tem que ser livro de cabeceira para que a gente crie força para mudar, para entender, para aceitar. E, acima de tudo, saber que isso daqui não é colônia de férias, né? É escola abençoada do nosso crescimento. Então, vamos crescer, pessoal, tá? Tá na hora. Não temos mais tempo, gente. Quem quiser continuar tendo máquina de lavar, micro-ondas, celular, tablet, computadores, que mude seu processo. Porque o expurgo, ele é feito através de padrão vibratório, viu? Não adianta eu usar roupinha polida, bons modos, se eu penso de forma ainda errada. Porque o que vai fazer é o padrão vibratório encaixar com o padrão vibratório da Terra. Quem não conseguir o padrão vibratório de uma Terra renovada, não vai conseguir ficar aqui. Vai ter que ir Tá? Então, e vai ser realmente como um imã puxando para si, que o Chico disse, né, de chupão, então puxando para si, mas isso é a nível vibratório, viu? Não é planeta nenhum que de repente vai se desprender de algum lugar e encostar aí no aeroporto da Terra e sugar, feito, né? Como muita gente acha que vai ter esse planeta tal. É lógico que tem um planeta preparado para receber os exilados da Terra, como teve a Terra para receber os da os capela. exilados de capela, né? Só que é uma questão de padrão vibracional, né? Tá? Gente, beijo no coração, desculpa de alguma coisa, e foi muito bom estar com vocês de novo. Muito bom você conosco de novo. É,